Vamos falar agora da carteira das 10 ideias. Gostaria que você falasse aí um pouquinho o que você pode destacar dessa carteira e quais ações aí você poderia destacar para o investidor. Tá bom. Bom, a gente, nessa carteira mensal, a gente resolveu tomar um pouquinho mais de risco, inserindo aí 2 novas recomendações que, de certa forma, já foram empresas bastante queridas pelo mercado e hoje estão, vamos dizer, estão na berlinda, né? Uma delas é o Magazine Luiza, e eu já vou falar mais sobre esse case. Vamos lá. E a outra... Oi? Vamos lá, porque o pessoal se interessa bastante aqui por Magazine Luiza, né? Sempre. E a outra são as ações da Apvida, que também, né, era uma das empresas preferidas aí do setor de saúde, e eles tiveram alguns problemas ali na condução dos negócios, mas, enfim, eu acho que vamos dizer, já colocaram de novo a empresa nos trilhos. E também a gente adicionou a B3, né, que é a Bolsa Brasileira, a gente adicionou na carteira também, sobre uma ótica da própria melhora do fluxo de bolsa, né? A gente está vendo esse movimento acontecer e, normalmente, esses movimentos são muito favoráveis para a B3. A B3 captura muito isso na veia, né? Esses são os 3 casos que a gente colocou na carteira frente ao mês passado, né? A carteira é composta por cases renomados, né? São boas empresas. A ideia é que a gente faça um misto de um portfólio de empresas quality, empresas muito, vamos dizer assim, líderes de mercado, né? E sempre com alguma pitada ali de algum case que possa ter algum diferencial, né? Essa que é a ideia. Inclusive, nesse mês, nós aumentamos a nossa exposição em Localiza, também é um case que vale a pena a gente falar, um case que está andando muito bem no ano, uma empresa líder de mercado e que certamente vai conseguir aumentar seu market share ao longo desse ano, dada a situação da concorrência, que ainda é bastante difícil. Bom, mas vou falar de Magazine, que eu acho que é o case mais provocativo aí. Todo mundo quer saber. Conta aí pra gente, né? Porque assim, né? Quem surfou na onda do Magazine Luiza aí de 2017 a 2020 ganhou bastante dinheiro, né? Teve um aumento estrondoso, né? Mas da pandemia para cá, ela meio que passou de queridinha para patinho feio. Esse patinho feio aí voltou a ser queridinha? Ainda não. Certamente ela ainda está longe de voltar a ser queridinha. Mas eu acho que tem alguns pontos importantes de Magazine Luiza que, na verdade, assim, estão muito atrelados àquele primeiro ciclo, né, de crescimento que a gente viu da empresa. Se a gente voltar lá para 2017, inclusive a primeira vez que eu recomendei aqui essa ação na Empíricos foi exatamente em julho de 2017. Eu tinha acabado de entrar na casa. Se a gente volta lá para trás, a Magazine Luiza estava passando por um processo, de certa forma, bastante similar, né? A empresa estava desenvolvendo toda a parte de marketplace, desenvolvendo toda a questão de logística, que ainda era um tabu, de certa forma, para todas as empresas do setor, né? de vendas online, né? Ela estava naquele processo de ganhar participação de mercado e ela ganhou um suporte muito grande da queda da Selic, né? A queda da Selic fez com que o consumo no Brasil avançasse fortemente naqueles anos, né, 17, 18 e 19, e ela acabou surfando aquele movimento de uma forma bastante intensa, né? E aí veio a pandemia. Bom, a pandemia fez com que as empresas desse segmento de online saltassem, vamos dizer, 5 anos em um. A verdade é essa, né? Então, tanto o Magazine Luiza quanto o Mercado Livre, também outro excelente case que a gente gosta bastante, a própria Via Varejo, naquele momento de efusão da pandemia, o online foi muito bem, e a Magazine Luiza sempre foi, vamos dizer, pioneira nos frontes de tecnologia, nos frontes de
financeiro, a questão dos seguros e também na questão de logística, né, que foi o mais relevante e que, na verdade, fez com que até o Mercado Livre despontasse, né, porque no final o Mercado Livre acabou desenvolvendo uma linha de logística muito poderosa, né. Em paralelo, ela ficou um pouco, vamos dizer, um pouco amarrada ainda à sua estrutura de lojas, né, que durante a pandemia ficaram praticamente vazias, né, não tinha muito o que fazer. Bom, passado aquele melhor momento ali de 2021, né, 2021 a gente teve o retorno das pessoas, vamos dizer, o retorno do apetite das pessoas por bens, né, 2021 ainda foi um ano bastante forte, a gente pudemos aí perceber um 2022 muito fraco para o consumo, e aí de forma generalizada, né? Todas as empresas do setor sofreram, nenhuma delas aí saiu ilesa, vamos dizer assim, e aquelas mais frágeis acabaram mostrando que tinham problemas maiores do que a gente esperava, que é o caso da Americanas, né? E aí a gente viu o que aconteceu nesse primeiro trimestre. Mesma coisa aconteceu com Via. Quando você olhava a competição, Via Varejo e Magalu, já estou deixando o Mercado Livre de fora e Amazon de fora, porque são cases, de fato, assim, apartados, né? Conseguiram uma dinâmica muito diferente. Mas quando você olhava, por exemplo, Magalu e Via Varejo, a diferença era muito brutal já, né? Magalu muito mais hábil em conduzir a entrada dos sellers, né, para dentro da sua plataforma, muito mais hábil em trabalhar com as suas campanhas e trazer suas classes de novos frontes, né, de produtos para dentro. Enfim, eles fizeram um bom trabalho. Isso só me traz na cabeça que, assim, eles têm uma administração competente. O que eles fizeram foi um bom trabalho, mas o Brasil passou por um ano bastante difícil ali em 2020, final de 21 e 22. Seja sobre a ótica de bolsa mesmo, né? A gente teve lá a fuga dos investidores da renda variável, seja sob a ótica de consumo. O consumo no Brasil secou. E o consumo no Brasil passou a se apoiar no crédito, cujas taxas avançaram para caramba. Enfim, bom, passado esse estresse todo que a gente viu, e que culminou com Americanas, né? Acho que é importante, culminou com Americanas e culminou com essa questão até da restrição de crédito para o setor, né? Dado aquele problema todo lá com o risco sacado. Agora a gente entra num momento no qual a gente vai definir quem vão ser os vencedores desse, vamos dizer, desse novo ambiente competitivo. Sobraram Mercado Livre, Magalu, Via Varejo, que sobrou, mas daquele jeito, né, um pouco pior das pernas, vamos dizer assim, e Amazon, né? A Magalu continua com uma rede logística muito positiva, tem conseguido ainda incluir os sellers para dentro, ainda mais depois da história das Americanas, e certamente vai conseguir pilotar a questão da alavancagem, né, que eles já vêm fazendo. Eles fizeram nesse primeiro trimestre, né, eles melhoraram níveis de estoque, eles renovaram a parceria com o BNP, né, o BNP Paribas, na Cardiff, relacionada à questão dos seguros, então eles garantiram um reforço de caixa importante para esse trimestre. Também tem direcionado esforço para melhorar mix de produto, né, que é uma coisa bastante importante. Por exemplo, se você olha nesse último trimestre, as vendas assim de novas categorias, de coisas que eles vinham trazendo para dentro, já representaram mais de 50% das vendas online do Magalu, ou seja, eles estão mudando um pouco a cara da empresa, né? Então, assim, me parece que, dado... se a gente pensar que o macro vai ajudar essa questão do consumo, essa questão da queda do juro vai dar uma empurrada, vamos dizer, nas pessoas, as pessoas vão se sentir mais dispostas a, de repente, tomar mais um crédito, comprar, né? Eu acho que esse papel tem tudo aí para começar a mostrar números melhores no segundo no terceiro e quarto trimestre do ano. Então, estamos com essa cabeça e, obviamente, que o mercado acionário se antecipa, né? Se a gente começar a ver essa pressão desinflacionária, começar a ver um outro dado melhor da economia,
eu acho que os investidores vão acabar voltando a olhar para a Magalu, dado que, se a gente olha sobre uma ótica de lucro, a empresa continua bastante cara. Mas tem um indicador que é muito representativo de empresas de consumo e sempre valeu lá para fora, sempre valia muito aqui no Brasil antes do nosso ciclo de afrouxamento monetário, que é o indicador price to sales, né, que é preço-venda, né, preço-vendas, né, vendas da empresa. Tradicionalmente, empresas de varejo deveriam negociar por um indicador próximo a 1. Boas empresas de varejo deveriam negociar por um price to sales de 1. Se você olhar, essa é uma regra, entre aspas, né? Nunca é regra, mas quando a gente olha lá para fora, esse era um padrão histórico. E aqui no Brasil também isso sempre valeu. Boas empresas. Perdão, gente. Fiquei sem voz. Tá dando meia hora aqui, tá falando bastante, dá uma coçadinha na garganta. Boas empresas normalmente negociam por esse múltiplo. Magalu está sendo negociada por, acho que é 0,6 ou 0,7. Tem um espaço aí. Se essa queda de juros vier, a empresa conseguir, vamos dizer, conseguir passar um pouco disso para os resultados, eu acho que os investidores vão voltar a olhar para esse setor com um pouco mais de atenção. E aí, nesse setor, aquilo que eu falo, em bolsa, nós temos praticamente 2 players relevantes, né? Que, vamos lá, Mercado Livre, não deixa de ser uma excelente empresa, gostamos pra caramba, muito mais cara, ou melhor, não é que é muito mais cara, mas é uma empresa que vai requerer crescimento, né? O investidor vai demandar crescimento. Eu gosto pra caramba, mas vamos lá, precisa crescer. E vai sobrar Magalu, que não vem com um desempenho tão brilhante, mas que num cenário um pouco melhor, um cenário que as coisas comecem a parar de pé, ela vai voltar a crescer, vai voltar a chamar atenção. Né? É a melhor empresa aí do setor. Eu acho que é uma aposta, em termos de qualidade, eu acho que eles têm uma qualidade de condução de empresa, já provaram isso no passado, já fizeram um turnaround desse tipo ali em 2015 e 2016, e eles podem repetir a dose. Não estou falando aqui de 3.500%, tá?